Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nos momentos difíceis, Deus é o único que pode nos ajudar. Você não está sozinho. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Não existe nada pior do que aquela sensação que ninguém pode nos ajudar. Nós nos sentimos pequenos demais. Começamos a questionar a nossa vida, as nossas escolhas. Quem sabe isso não seja um castigo? Quem sabe a razão disso tudo o que tem acontecido? Mas não existe nada pior do que se sentir sozinho, do que se sentir abandonado, do que você não poder contar com ninguém. E é nesse momento que as pessoas elas costumam lembrar de Deus. E talvez a razão disso tudo estar acontecendo foi porque até esse prezado momento você tentou do seu jeito, tentou no seu tempo e tentou realmente sozinho. Ao invés de colocar a tua esperança no Senhor, você colocou a sua esperança nas coisas e nas pessoas. E quem espera naquele que é mortal, naquele que é falho, naquele que é imperfeito, certamente não vai colher nada de bom. A decepção não vem porque as pessoas falham conosco, porque o problema é nosso, não é dos outros. É a nossa falta de sabedoria que acaba gerando tudo isso na nossa vida. Se nós tivéssemos nos aproximado de Deus no momento certo e pelas razões certas, nada disso estaria acontecendo hoje. Então é nos momentos de dificuldade que nós entendemos o papel de Deus. E Ele precisa começar nos momentos de dificuldade e nunca mais sair de perto de nós. Porque quando Ele sair de perto, a dificuldade vai voltar. Nós vamos passar no meio da tribulação? Vamos. Vai acontecer coisas que nós não gostaríamos? Vai. Tem problema? Não. Porque se nós estamos ao lado de Deus, tudo está bem. Uns são deles, outros não são. E nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E do meu lado, eu só quero quem luta a favor do reino. Quem é luz, assim como eu sou luz. Quem é sal, como eu sou sal. Eu quero os meus perto de mim. O resto não cabe a mim. Eu tenho que anunciar a mensagem a todas as pessoas. Eu não estou aqui para descartar, nem para julgar, nem para nada. Não fui eu que vim para condenar. Eu vim para ajudar. Eu vim para que a mensagem seja pregada da forma que ela tem que ser pregada, que é a forma que Jesus ensina. Porque se nós quisermos que alguma coisa comece a dar certo na nossa vida, nós precisamos fazer da forma que Jesus ensina. Só que existe um Deus que Ele sempre esteve perto de nós, mas quando nós não buscamos a Sua presença, Ele é ignorado. E ainda fazemos pior, ao invés de buscar a presença de Deus, buscamos a presença de outros deuses com D minúsculo. Pessoas que tentam roubar o papel de Deus, que o diabo fez apenas para você gastar tempo. Porque a tua fé, entre aspas, a tua crença, ela permanece nessas coisas, mas isso não tem frutos. Isso sempre é a mesma coisa, é sempre quase deu, quase foi. Você nunca acerta o prêmio cheio, é sempre a quina, é sempre a quadra, é sempre quase. O quase está na tua vida o tempo inteiro. Um quase Deus vão dar quase milagres. Só que isso machuca o coração de Deus. Quando Ele vê que ao invés de nós buscarmos Ele, nós ficamos buscando as coisas, as pessoas. Quando você faz algo que deveria ser para Deus, dando a glória às pessoas, quando você coloca a esperança da cura no tratamento e não no Senhor, quando você reconhece que as coisas que você tem são suas e não graças a Deus. Então tudo isso acaba perdendo o sentido em um dado momento e a dificuldade ela vai vir. Nós sempre vamos pagar o preço de tudo aquilo que nós vivemos longe de Deus, porque diferente de Deus, que é o amor, o diabo é o ódio.
E como é ruim viver no meio de ódio, de briga, de ciúme, no meio da tribulação, no meio de falsas acusações, no meio da mentira, da desonestidade. Nada disso é bom de se viver, nem gostoso de se sentir. E o povo de Israel, ele já passou por esse tipo de coisa também. Existe um profeta na Bíblia que ele chama Isaías. Isaías, ele profetizou sobre Jesus. Só que sabe quanto tempo demorou para Jesus aparecer? 700 anos. 700 anos. Se você também continua lendo, você vai ouvir falar de Ciro. Lá em Isaías 44, mais ou menos, ele vai falar de Ciro. E Ciro vai vir e vai destruir e vai fazer. Ciro foi aparecer 162 anos depois. Deus, ele fala antes de acontecer para que você saiba que foi ele quem disse. E ele sempre esteve lá e ele sempre avisou. Quando você começar a ler a Bíblia e começar a ficar mais na presença do Espírito Santo, você vai perceber que ele sempre esteve lá. Olha essa passagem de Isaías 65, versículo 1 a 2. A palavra do Senhor, ela diz assim: O Senhor Deus disse: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: Estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, prontos para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos, ou seus próprios interesses, ou seus próprios desejos. Então essas são as palavras do profeta Isaías. A cidade de Israel, ela ia sofrer uma tamanha destruição. E as pessoas, ao invés de procurarem Deus, por terem entendido que era porque Deus saiu da vida delas, que tudo isso tinha acontecido, não foi Deus que mandou o mal. Deus, ele tirou a proteção. É a mesma coisa. Se você vai lá e apaga a luz, é a luz que mandou a escuridão? Ou a escuridão só deixou de existir porque a luz estava lá? A escuridão é o padrão. A gente viver na carne é o padrão. O mal é o padrão desse mundo, não tem outro padrão. O contrário, tudo vem graças a Deus. Então o natural é que a gente fracasse, o natural é que a gente se sinta sozinho, o natural é que ninguém ajude, cada um busque o seu próprio interesse. Esse é o natural das coisas. Se você estiver esperando qualquer coisa diferente disso, é tolice. É tolice. E é contra essas tolices que a palavra de Deus, ela nos dá a sabedoria revelada pelo Espírito Santo, para que nós possamos esperar as coisas certas de quem pode dar alguma coisa a nós. Não é porque alguém disse que vai me dar que eu vou receber. Não é porque alguém disse que esse remédio cura que ele vai curar. Não é porque eu arrumei um trabalho que eu sei que eu vou conseguir dar conta, eu vou suportar. Não é porque eu encontrei alguém que eu encontrei o amor. O próprio ato por si só, ele não significa nada. E olha o que Deus estava dizendo ao povo. O Senhor Deus disse: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Será que esse sofrimento que você tem passado não é porque você não pediu a ajuda de Deus? Não é porque você está esperando das pessoas? E nossa, é tão recorrente que quando aparece uma pessoa pedindo isso, chega a ser triste. Ai, como eu queria que voltasse o meu marido, a minha mulher. Ai, como eu queria que voltasse, não sei, como se a vida fosse ficar um mar de rosas. Nunca foi. Chegou a ser destruída porque nunca foi bom. Só que perdeu, ficou pior ainda. Então, como o povo que reclamava quando saía da escravidão, lá no meio do deserto, falava, era melhor quando a gente era escravo mesmo, a gente tinha o que comer. A gente comia cebola, mas tá bom. Você vê como a gente é tão se contenta com tão pouco que a gente reclama porque não tem mais migalhas. Deus está falando, olha, eu vou te dar tudo. Não, mas eu queria as migalhas, eu gostava de lamber o chão, de comer embaixo da mesa, eu gostava de me sentir descartado, eu gosto daquele drama, sabe? Aquela discussão, aquilo. Será que é isso que a gente espera da nossa vida mesmo? Será que isso é relacionamento? Deus, ele está sempre pronto para nos atender. Ele está sempre pronto. O dia que você pensar que nunca viu um milagre acontecendo, a hora que você vai sentir o primeiro milagre.
que é aquele coração atribulado, perturbado, né? Ele vai sentir a paz de Cristo. E a partir dali vai começar uma conversa. Deus, Ele está sempre pronto para nos atender. Se você tem se sentido sozinho e abandonado, talvez esteja na hora de você começar a buscar a companhia certa, que é o Senhor, ao invés de ficar se humilhando por pessoas. Nós somos as piores pessoas do mundo? Somos. Cristo me ensinou a reconhecer aquilo de ruim que está em mim, o pecado que está em mim. Agora, eu querer olhar uma pessoa sem Cristo e falar que ela é boa, da minha boca você nunca vai ouvir isso. Porque a bondade, ela passa pelo Senhor. É só Ele quem pode nos dar isso, mais ninguém. E se somente Deus pode me dar, é a Ele quem eu vou pedir. Eu não vou ficar esperando das pessoas aquilo que as pessoas, elas não podem me dar, nem podem fazer, por mais que elas prometam. Cada um tem o teu propósito, tem o teu chamado, e cada um vai seguir aquilo que está dentro do coração. Então a tua tranquilidade tem que vir pela paz que você sente quando você conversa com Deus, quando você pode servir. Então, sabendo que Deus estava pronto para atender o povo, mas qual foi o problema? Eles não pediram a minha ajuda. O desespero começa desse jeito, a preocupação começa desse jeito. Quando, ao invés de pedir a ajuda de Deus e aceitar a vontade dele, porque às vezes eu vou pedir ajuda e Deus não vai fazer o que eu quero, porque aquilo que eu quero eu não estou pedindo com sabedoria. Aquilo que eu quero só se baseia nos meus interesses, não pensa no bem comum, não pensa na glória de Deus. Pensa no que eu acho que é melhor para mim. E Deus não é o gênio da lâmpada. Ele não vem aqui para me dar desejos. Deus vem para me dar virtudes, para me ensinar a ser alguém. Só que eu não vou ser alguém para ser alguém para mim. Eu vou ser alguém para ser alguém para Ele. Ele me prepara como servo para poder servir. Assim como Ele veio capacitar as outras pessoas. Assim como Ele serviu a Deus. Ele não veio para ser servido. Ele veio para trabalhar, Ele veio para buscar, Ele veio para ensinar. Ele veio para participar. Ele se compadeceu, Ele chorou, Ele sofreu, Ele foi humilhado, Ele foi maltratado. Ele ficou indignado. Tudo aquilo que nós passamos, Ele passou também. Para mostrar que é possível. Que Ele não precisou recorrer a tudo aquilo que Ele tinha dentro de si, a toda a força e todo o poder. Ele não usou aquilo de melhor que Ele tinha. E hoje nós temos o melhor que Ele tem para nos dar para poder passar por tudo isso. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. Olha como Deus está sempre a um passo, fechado dentro de um livro, dentro de casa, onde tudo aquilo que nós poderíamos sentir de bom está lá dentro. Só que ao invés de procurar Deus, a gente procura o psicólogo, o psiquiatra, o coaching. Ao invés de procurar o amor em Deus, procura nas pessoas. Ao invés de buscar servir, procura ser servido. Ao invés de buscar a razão, procura ter a razão. E a nossa razão é Cristo. Olha o que Deus está falando para nós. Eu estou aqui pronto para você me encontrar, e por que você não me procura? Por que você continua chorando e sofrendo pelas mesmas coisas? Como se essas coisas do passado pudessem fazer alguma diferença, porque nem no passado, nos melhores momentos, elas fizeram. Então nós não podemos ser desse jeito, gente tão pequena. Gente que esquece das coisas ruins, só lembra da parte boa e depois que volta é aquela briga de novo e tudo aquilo. Você está querendo amar sem Deus, que jeito? Não existe amor sem Deus. Um só amando também não ama, não adianta. Não adianta, não existe relação. Deus, Ele proibiu o casamento entre pessoas que acreditavam em coisas diferentes, em povos diferentes, porque sempre um ia sacrificar a Cristo para poder agradar o outro. Não adianta. Há um povo que não orou a mim e disse: estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Deus sabia da maldade do povo e sabia da razão. Eu sempre falo, quem busca os seus interesses está tomado pelo diabo. Ai, mas você pode reclamar do que você quiser, você nunca vai fazer bem para ninguém. E você vai ficar na loucura desse cuidado teu que vai destruir tudo. O que acontece com uma criança quando ela é mimada ou super protegida? Cara, a hora que ela cai no mundo, o mundo consome. Gostoso.
Vai virar o Batman. Nossa, esse daí vira o Batman. E não tem cão que faça voltar. É só Deus. Então não adianta a gente querer criar uma família dentro dos nossos dogmas, achando que eu preciso proteger. Quem protege é Deus. Quem faz a diferença é Deus. E agora não adianta ficar chorando. Não adianta fazer nada. Você pode olhar a tua vida e fazer diferente daqui em diante, entendendo que Deus estava lá o tempo inteiro de braço aberto. O tempo inteiro, quando você revisitar a tua vida, quando você tiver tomado pelo Espírito Santo para Ele curar as tuas feridas do passado. Porque aconteceu muita coisa ruim no passado. Muita coisa ruim. Muita coisa que nós nos arrependemos. Muita coisa que não precisava. Mas sem Deus, o que a gente podia fazer? Se uma pessoa põe uma arma na tua cabeça e te obriga, às vezes a gente faz. E o mal, ele trabalha desse jeito. Enquanto Deus pede, o diabo obriga. Por mais que você ache que você tem o controle, você não tem o controle. Coloca pequenas metas na tua vida. Como ler a palavra de Deus todo dia? Tem gente que falha. Ouvir o devocional? Tem gente que falha. Tem gente que acha que não tem tempo para fazer. Coloca uma dieta, coloca uma rotina de exercício, coloca uma disciplina de estudo, coloca qualquer coisa. Eu, graças a Deus, porque eu sei que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E eu domino a mim mesmo por quê? Porque eu não tenho mais interesse. Então os interesses de Deus se tornam os meus. Então é fácil eu colocar novos hábitos. É fácil estar lendo a Bíblia lá mais de 2.000 dias, é fácil gravar mais de 1.000 devocionais. Fácil não. É possível graças a Deus. Porque se fosse por esforço meu, é tentador a gente querer colocar as nossas coisas na frente das coisas de Deus. Então o que nós aprendemos? Que Deus estava lá nos esperando, que Deus estava querendo que você orasse, Deus estava pronto para te ajudar, Deus sabia da tua maldade, Ele queria que você reconhecesse o que você fez. Esse é o arrependimento. E depois que eu fizer tudo isso, que eu me reconciliar com Deus, que eu começar a servir a Deus, quais são as promessas? Quer ver? Eu já ouvi que Deus estava lá, eu já vi que Deus ele pode me ajudar, se eu procurar, só que você não vai procurar para Ele ajudar e você dá as costas de novo, né? Isso daí não é, nós não somos gente desse jeito, interesseiro, porque senão você vai ficar pior do que estava, tá? Então lembra sempre, com Deus não se brinca, aquilo que você plantar é aquilo que nós falamos esses dias. Lá em Isaías 65, versículo 13, 14 e 17, a palavra do Senhor ela diz assim: Portanto, o Senhor diz: aqueles que me servem terão comida e bebida, mas vocês passarão fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza. Chorarão com o coração cheio de angústia. O Senhor diz ao seu povo: vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas, pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais deles. Então aqui Deus está comparando a vida entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que vive na escuridão e aquele que vive na luz. Aqui ele está comparando a nossa velha vida sem Cristo com a nossa nova vida com Cristo. Aqui ele está falando: se você me amar sobre todas as coisas, esse será o teu novo. Se você continuar nisso, você insiste no amor, no interesses próprios, será isso. E como é a comparação? Aqueles que me servem terão comida e bebida. Então, tudo aquilo que é necessário nós teremos. O que Cristo falava? Busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E que coisas eram essas? Comida e bebida. Jesus falava exatamente a mesma coisa que Isaías disse. A mesma promessa de Isaías, Jesus foi lá e chancelou a promessa. E é tão gostoso hoje, depois de tantas vezes lendo a Bíblia, como eu consigo reconhecer os traços de Jesus em toda a Bíblia. Cada profeta, cada pessoa, cada palavra, cada gesto. Cara, tem pistas de Jesus na Bíblia inteira. E quando a gente vê ele coeso em todas essas coisas, a gente vê que Deus ele leva a sério tudo aquilo que ele promete. Então a quem crê, aquilo que é necessário, aquilo que é básico, nunca vai faltar.
Nós não precisamos nos preocupar com isso, nem nos desesperar, nem achar que vai faltar. Não vai faltar nada. Talvez você esteja numa mescla da vida antiga da outra e querendo comparar. Você tem o que reclamar? Tá te faltando alguma coisa? Você ia comer caviar todo dia? Você ia ter uma alimentação totalmente doida? Ia comer o que todo dia? McDonald's, sei lá, Madeiro? Ia comer o que? Ia jantar fora todo dia? Ia comer rodízio todo dia? O que ia acontecer na tua vida daqui a um ano? Ia sair rolando, né? Então não é a questão do que nós temos, porque a qualidade do que nós comemos é possível com o que nós temos. É saber fazer escolhas e não viver buscando prazer na comida. Viver buscando aquilo que é necessário. Então não vai nos faltar aquilo que é necessário. Por quê? Porque nós servimos a Deus e essa é a nossa recompensa. E agora? E aqueles que não servem? Passarão fome e sede. Quantas pessoas não pedem cesta básica e pedem alguma coisa e pedem outra? Por quê? Porque fizeram más escolhas. A palavra fala, eu nunca vi um justo mendigando o pão. Se essas pessoas elas estão mendigando, elas fizeram alguma coisa diferente daquilo que Deus ensina. Não é possível que Deus vai escolher uma pessoa e vai falar, não, você eu vou abandonar. Você eu não vou fazer prosperar. Não. Então a gente tem que parar de querer romantizar as coisas e entender que onde tem luz tem Deus, onde não tem, não tem. O que é palavra, o que não é, não é. Passou disso é opinião, e opinião todo mundo tem. E de que serve a opinião? Não serve de nada. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Quem vai ser feliz? O servo de Deus. Nós falamos sobre a felicidade. Quem disse nós sobre a felicidade? O próprio Jesus. E as pessoas que não creem serão humilhadas. E quantas pessoas eu não recebo partilha que foram humilhadas, que foram destratadas, que foram magoadas, que foram menosprezadas, que não foram reconhecidas. É a ausência de Deus. Enquanto nós estamos sendo felizes, independente do que acontece, porque a própria presença de Deus está sendo sentida na tua vida, aqueles que você esperava estão te abandonando, estão te descartando. O amor humano ele é desses. Na primeira vez que não cumpre o requisito dos interesses, ele descarta. Me dá metade que eu vou embora e você fica aí. E é isso. Como se o dinheiro ele nunca fosse acabar, né? Quem conquista, consegue conquistar mais. Mas aquele que recebeu e nunca trabalhou, esse vai morrer na miséria. Ah, morre na miséria. Então nós temos sempre que estar em nós essa vontade de poder alcançar tudo aquilo que Deus coloca dentro do coração. Eles cantarão cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza, chorarão com o coração cheio de angústia. Por que eu falo pra gente ouvir louvores? Porque a gente tem cantado. E eu gostei, eu fui na igreja, que eu comentei que eu sentei no envelope lá, fui ver o show da Juliane Souza. E eu gostei, porque eu voltei daquele show com uma vontade de cantar. E eu tenho cantado, de alegria mesmo. Como é bom a gente louvar o Senhor, é uma coisa que eu não tinha o costume de fazer. Então você vê que às vezes a gente vai num lugar e recebe uma graça, porque eu me senti agraciado por poder cantar. Não gostei do que a igreja me deu, mas a cantora em si, a presença, a unção é excelente. Então a gente tem que saber ficar com aquilo que é bom, examinar todas as coisas, é isso que o Senhor nos ensina. Ficar com aquilo que é bom. Mas não me calarei para as injustiças, não me calarei para aquilo que Deus coloca dentro do meu propósito, dentro do meu coração, por querer agradar alguém. Mas tenho que partilhar com vocês, que ainda eu tô escrevendo a minha história ainda ao lado do Senhor, dizendo, olha, isso é bom, isso não foi, isso é legal, isso não é. Já chorei um dia? Já vivi longe de Deus, não acreditava em Deus. Você chora? Teu coração está angustiado? Deus está falando, você está longe de mim. Tem que orar para mim, coloca a tua esperança em mim, conversa comigo, eu vou resolver o teu problema. Não é o juiz, não é o médico, não é a pessoa voltar, não é o relacionamento, não é o trabalho, não é o dinheiro, não é nada desse mundo. Eu vou resolver o teu problema, eu tô aqui de braço aberto. O que você está esperando? Por que você não se ajoelhou, não se arrependeu? Por que você chora para as pessoas, mas não chora por aquilo que você me fez? Então olha como existe uma mudança, e eu vivo essa mudança, e eu vejo essa mudança em outras pessoas. Não é algo meu, é algo de Deus, é o que Ele oferece a nós. O Senhor diz ao seu povo, vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas.
Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Quando nós nos convertemos ao Senhor, é exatamente isso que acontece na nossa vida. Eu conto a história que eu tive depressão de 15 a 27 anos, mas eu não sinto mais dor nenhuma. Eu olho essa etapa da minha vida como não fosse nem da minha vida. Assim como coisas que aconteciam no passado eu não consigo mais nem ver eu fazendo. Assim como eu conheço pessoas que se converteram, que às vezes elas contam a história delas e eu não consigo mais enxergar aquela pessoa. Então se Deus disse que não existe mais, por que você insiste em se ver assim? Só vai continuar vendo desse jeito quem está lá no meio das trevas. Porque nas luzes as trevas não existem, ele não pode te conhecer como você é hoje. Porque se ele chegar perto de você, ele deixa de existir. Então olha como Deus é maravilhoso. Olha como vale a pena a gente buscar o Senhor. Olha como Ele está nos aguardando. Olha como Deus é bom. Olha como nos momentos difíceis a dificuldade está existindo, porque você não procurou a solução em quem pode ajudar. Eu acho engraçado quando a pessoa fala, ele é desviado, não vai na igreja. Então, só porque eu leio a Bíblia, eu não sou ninguém. Tá com Deus não é estar na igreja, não. Porque a igreja é uma vez por semana, 2 vezes na semana, 1 hora por dia. Se você tivesse um relacionamento assim, ou um funcionário que trabalhasse desse jeito, o que ele ia servir pra você? Ah, ele vai 1 hora na minha casa. O que ele ajuda? O que ajuda? Normalmente, esse tipo de contato de 1 hora, você sabe onde que é. Aquelas modelos que trabalham à noite, né? Você vai lá, paga 1 hora e tchau, né? Acabou. Só. Essa é a relação que você quer? Isso é amor? Isso é amar? Essa é a vontade que você tem de estar perto de quem você ama, desse jeito? Nada vai substituir a leitura da palavra de Deus, os louvores, a evangelização. Nada vai substituir você ser servo do Senhor e não ser crente. Seja servo. Serva a Cristo. Sirva os interesses de Deus. Viva exatamente como Jesus nos ensina. Ame como Deus nos ensinou. Faça da forma que o Senhor tem nos orientado. Use a sabedoria de Deus. Pratique a sua palavra. Sabe, não tenha medo de fazer aquilo que Deus diz que é para ser feito. O resto é uma colheita de boas coisas. Porque olha como a palavra nos deu uma tranquilidade. E como nós podemos ver a nossa velha vida e a nova vida. Deus disse, um novo céu e uma nova terra. Eu quero esse novo, e você? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que você possa se ajoelhar e arrepender e pedir perdão para o Senhor. Não procurar um culpado, chega, a culpa é nossa. Só que eu não coloco a culpa em mim para falar que a outra pessoa é melhor, porque todos nós somos culpados, todos nós erramos, mas eu estou procurando ser melhor. E não é porque que eu estou procurando ser melhor que todo mundo está sendo. Não, está em mim a mudança. A luz de Cristo está em mim, as trevas vão continuar nos outros, porque é individual isso. Não se engane. Deus é o único que pode te ajudar, é o único, é o único. Coloca isso na tua cabeça, é o único. Tudo que você tem sentido de ruim é porque você não entregou a Deus. Você não está sozinho. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.